Eu sou Laís Farias e vou apresentar o objeto de aprendizagem, módulo 2 de 5, modelagem de projeto elétrico com Revit. Apresentamos objetos de aprendizagem desenvolvidos no âmbito do projeto Construa Brasil, que visam estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM por meio da capacitação. Os objetos de aprendizagem são compostos por vídeos, dataset e descrição. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência operacional em BIM em modelagem de projeto elétrico com Revit. Neste módulo, você irá aplicar os comandos de configuração e modelagem da plataforma Revit, executando o lançamento dos pontos elétricos de um apartamento tipo de habitação de interesse social. Este módulo do objeto de aprendizagem é útil para aqueles que desejam modelar o projeto elétrico de um apartamento tipo com Revit. O projeto arquitetônico de referência é uma adaptação da habitação de interesse social desenvolvida pela CDHU e construído em Campinas, São Paulo. O projeto elétrico foi desenvolvido pelo engenheiro eletricista Yuri de Jesus, da Alto QI, especificamente para esta ação de ensino. Foram utilizadas a ABNT NBR 5410 e a norma técnica DPSC/NT 03 das Centrais Elétricas de Santa Catarina, SA. No módulo 2, o objeto de aprendizagem em modelagem de projeto elétrica com Revit, são apresentados os seguintes tópicos: criação de um novo projeto elétrico a partir do modelo arquitetônico estrutural, lançamento de lâmpadas, lançamento de interruptores e definição dos comandos, lançamentos de tomadas, lançamentos dos quadros de distribuição, criação dos circuitos, lançamento de condutos. Para utilizar este objeto de aprendizagem, descarregue os datasets. Dataset módulo 2 OA Elétrica Revit, Dataset módulo 02 OA Arc Revit, Dataset módulo 02 OA Estrutura Revit. Instale a plataforma em seu computador ou utilize um computador que já tenha a plataforma instalada. Neste caso, utilizamos a atualização 2023 do Revit. Descarregue os datasets utilizados no vídeo e disponibilizados abaixo. Abra a plataforma e abra os datasets. Assista ao vídeo por partes, repetindo as ações demonstradas. Faça quantas repetições forem necessárias para o seu aprendizado. E vamos dar início ao nosso projeto de elétrica. E para isso nós vamos vincular a arquitetura. Vamos vincular também a estrutura para manter o projeto compatibilizado. Para isso nós vamos na aba Inserir, Vínculo do Revit, e nós vamos inserir através do ponto base de projeto para o ponto base do projeto, pois assim esses arquivos ficarão na mesma coordenada. Então, vou selecionar arquitetura, abrir. Vou fixar, selecionar arquitetura e fixá-lo, para não perder a coordenada. E, da mesma forma, inserir também estrutura. Vou selecionar estrutura. Para isso, basta selecionar o item do reservatório inferior e fixar. Pronto, agora podemos iniciar o nosso projeto. Para que o projeto de arquitetura e elétrica trabalhem colaborativamente, nós vamos para a aba Colaborar. No campo Coordenar, você vai selecionar o comando Copiar e Monitorar e selecionar Vínculo, e vai selecionar qualquer item do vínculo de arquitetura. Feito isso, ele vai automaticamente alterar esta aba e você vai copiar. Só que os níveis são mais de um, então por isso que você vai clicar em múltiplo. E com a tecla Ctrl, você vai selecionar todos os níveis que você quer copiar.
Feito isso, primeiro você vai concluir o múltiplo, significa que você não vai copiar mais nenhum nível. Após copiar o múltiplo, ele altera a aba e você precisa voltar para copiar e monitorar, porque assim você precisa concluir o monitoramento. Pronto, concluiu o monitoramento para que os níveis apareçam. Aqui em elétrica, você vai precisar vir em vista, planta de piso, e você vai selecionar todos os níveis. Pronto, agora você tem todos os níveis de arquitetura monitorados e você pode começar a trabalhar. E agora vamos dar início ao nosso projeto. Nós vamos iniciar projetando o apartamento tipo e vamos iniciar pelo circuito de iluminação. Para colocar as luminárias, nós vamos inserir nas plantas de forro. Para isso, nós vamos em vista, vistas de planta, planta de forro refletida. Nós vamos selecionar a planta do térreo e vamos criar a planta de forro. Ok. Ele criou essa nova aba de coordenação, planta de forro. Para ficar tudo em elétrica, você pode perfeitamente selecionar a planta do forro em propriedade. Na barra de propriedade, você vai na parte que está escrito disciplina, coordenação. Clique em coordenação e muda para elétrica, aplicar. E então, quando você for no navegador de projetos, a planta de forro agora estará aqui em elétrica. Antes de inserir a luminária, é importante atentar para o nível de detalhe. Sempre utilize o nível de detalhe alto para poder conseguir visualizar os pontos. Se preferir, pode trabalhar também com estrutura de arame, pois caso você coloque itens dentro da parede, você vai conseguir visualizar. E na laje também. Pronto, agora nós vamos começar, antes de inserir as luminárias, nós vamos criar linhas que vão nos auxiliar para assim posicionarmos a luminária no local correto. Então nós vamos em anotar, linhas de detalhe e vamos criar linhas diagonais. Neste caso, eu vou criar uma linha central, visto que teremos 2 pontos na sala. Só que nesse caso, eu vou colocar um ponto de iluminação no eixo entre esses 2 pontos e outra iluminação no eixo entre esses 2 pontos. Assim teremos 2 centros. Agora, antes de posicionar a luminária, vamos criar um corte para ver a altura do pé direito. Ele está com 2,54. Visto isso, agora sim podemos ir em sistemas. A parte de elétrica, ela está depois, então eu posso puxar antes de posicionar minha luminária, selecionar essa parte cinza e posicionar antes de hidráulica
pois agora nós vamos utilizar mais elétrica. Agora sim, vou clicar em Sistemas, Luminária, Caixa Ortogonal. Antes de posicionar, vamos colocar a elevação do nível para 2,54. Agora basta posicioná-la no meio das linhas auxiliares que criamos. Pronto, eu posso selecionar essas linhas, selecionar todas. Selecionar essa linha, botão direito, selecionar todas visíveis e posso deletar, eu não preciso mais dela. Agora eu vou posicionar os interruptores. Para inserir os interruptores, eu vou voltar para a planta baixa do térreo, pois eu vou posicionar esses interruptores próximo aos acessos de cada ambiente. Então, para posicioná-los, nós vamos em Sistemas, Dispositivos e Iluminação. Em Propriedade, nós vamos colocar um interruptor de uma unidade. Vamos colocar a altura dele de 1,10. Primeiro interruptor. Para poder rotacionar o interruptor, basta clicar com o teclado espaço. Você pode agora posicionar o seu interruptor. Vou posicioná-lo sempre próximo ao acesso ao cômodo. Posicionei o da sala, dos quartos. Lembrem-se sempre de posicionar, conforme ele aparece essa linha, significa que o interruptor está alinhado com essa linha da parede. Este para a área de serviço. Está faltando do banheiro e o da cozinha. O do banheiro e da cozinha eu vou fazer diferente, pois eu quero colocar uma tomada com o interruptor, só que não tem nesta família com o dispositivo de iluminação. Então eu vou alterar em Sistemas, Dispositivo, eu vou colocar em Dispositivo Elétrico e vou procurar um ponto de iluminação com tomada. Ponto de tomada, né, e interruptor. Vou posicionar. Não gosto de posicionar entre blocos. Com a barra de espaço, vou rotacionar. E vou posicionar de forma que eles não fiquem uma caixa com o fundo da outra caixa. Vou só verificar a altura. Essa altura eu não coloquei a elevação dela, então eu vou colocar. Pronto, agora eu vou configurar a potência das luminárias e vou, em seguida, vincular a chave deste comando dessa luminária no dispositivo do interruptor, né, no dispositivo de iluminação. Então, eu vou selecionar as luminárias e posicionar a potência dela. Vamos colocar 35. Vocês podem selecionar todas, menos a da cozinha.
A da cozinha, o ideal é que ela fosse inserida uma luminária em que eu conseguisse inserir 2 lâmpadas de 40. Como aqui eu não tenho esse espaço para 2 lâmpadas de 40, eu vou colocar 80. Pronto. Agora nós vamos colocar os comandos. Primeiro, nós vamos colocar os comandos nos interruptores para depois ligar as chaves, começando pelos quartos. Então, eu vou selecionar esse interruptor e vou colocar na tecla A. Eu vou colocar o A minúsculo. Para esse segundo quarto, vou colocar B. E assim sucessivamente. Pronto, agora eu vou vincular. Eu vou ligar essa luminária à chave de comando do interruptor. Vou selecionar a luminária, vou clicar aqui em cima, vai aparecer interruptor, selecionar a chave e vou selecionar o interruptor. Ó, cuidado que ele vai aparecer, tá vendo essa tecla pequena. Dê um zoom de forma que você consiga visualizar. Pronto, vinculei, tá? Da mesma forma, vou fazer com os outros. Vou selecionar esse interruptor, selecionar a chave. A mesma coisa, eu vou clicar nesse interruptor B. Neste caso, as 2 luminárias vão ser ligadas a esse interruptor C. Para poder criar o circuito de iluminação, é preciso inserir o quadro. Nós vamos inserir primeiro o quadro e assim, para inseri-lo, o ideal é que ele fique em um local que você tenha fácil acesso para que, caso aconteça alguma intercorrência, você consiga desligar o disjuntor. Tá? Então, para inserir o quadro, nós vamos em equipamento elétrico, de 12 a 24 disjuntores já é o suficiente. Vamos colocar a uma altura de 1,5 m. Com a barra de espaço. Vou alterar até que ele fique na posição correta. Vou colocar aqui atrás da porta de entrada, seguindo o projeto. Agora nós vamos criar nosso circuito de iluminação. O primeiro circuito de iluminação será da sala e dos quartos. Então, vamos selecionar essa luminária. Circuito elétrico. E vamos selecionar o painel. Pronto. Automaticamente, ela está no 1. Circuito 1. Então, eu vou editar esse circuito e vou adicionar os elementos ao circuito. Agora, eu vou adicionar as luminárias dos quartos, desse corredor e da sala. E vou agora selecionar os interruptores desses respectivos cômodos.
Pronto, temos aqui o circuito 1 já completo. Da mesma forma, vamos criar agora o circuito de iluminação de serviço. Então, vou selecionar essa caixa ortogonal, clicar em força, vou em ferramenta, editar o circuito e vou adicionar as luminárias de serviço, no caso, que seria a da área de serviço da cozinha. E agora vou inserir também o interruptor. Neste caso, cuidado, com a tecla Tab, você precisa selecionar para poder selecionar o interruptor. Então, pousa o mouse em cima do módulo de tomada. Com a tecla Tab, você clica até aparecer dispositivo de iluminação. Aí você pode clicar. Da mesma forma, o interruptor do banheiro. Com a tecla Tab, você vai clicar quando aparecer dispositivo de iluminação. Pode clicar. Pronto. Esse nosso circuito 2 foi criado, então podemos concluir. Agora, nós vamos posicionar as tomadas. Antes de inserir as tomadas, eu vou selecionar os interruptores e vou corrigir as alturas de 1,10 para 1,20. Pronto, agora todos os interruptores estão com a altura correta. Eu vou selecionar agora em Sistemas, Dispositivo, Dispositivo elétrico e vou colocar os pontos de tomada. Para os quartos e sala, nós vamos colocar os pontos de tomada baixa com 30 centímetros de altura. Vou colocar ponto de tomada uma unidade. Vou posicionar 4 nos dormitórios e vou posicionar com a barra de espaço, vou mudar a posição da tomada. E aqui na sala também colocarei 4. Essas tomadas, elas serão TUI. Vou selecionar todas elas e vou configurar. O fator de potência dela eu vou colocar com 80%. A potência dela vai ser de 100. E eu vou mudar para TUG. Agora eu vou posicionar as tomadas da área de serviço. Iniciando pela cozinha. Vou posicionar 2 tomadas de 200 e uma tomada dupla de 100 cada um, seguindo o projeto de elétrica que nos foi enviado.
Vou alterar. Essa será de 200. Tomada especial. Vou posicionar a tomada da máquina de lavar. O fator de potência será de 1. E ele terá 1000. As alturas, elas ficarão a 1,20. Essa tomada, na verdade, tem 100. E agora, continuando, vou colocar perto do espelho. Vou agora corrigir as tomadas do quarto e da sala, pois elas são de 600. Essas tomadas que estou clicando, com Ctrl selecionado, elas são de 600. Vou alterar a altura instalada das tomadas. Vou colocar a altura instalada de 1.2 para que apareça Agora eu vou criar meu circuito. Vou selecionar uma tomada. Colocarei as tensões todas 220, porque Santa Catarina é 220 e 380.
E agora vou editar esse circuito. Ele está dizendo que a carga ela está já acima do limite. Vou continuar para seguir o projeto. Vou agora criar o circuito 4 com as tomadas do sanitário e da área de serviço. Então, vou selecionar, vou colocar a força de 220, ok, e vou editar o circuito, acrescentando as demais. Pronto, temos aqui 4 tomadas. Vamos criar agora o circuito da cozinha. Vou selecionar. E agora eu vou criar a tomada do chuveiro e criar o circuito do chuveiro. Vou colocar a altura instalada de 220. Com o espaço, vou posicionar. E vou colocar $7.500. E o fator de potência é 1. Esse chuveiro, ele vai ter o polo 220. Para verificar como é que ficou o quadro, nós vamos em analisar, tabela de painéis. Vamos selecionar. E aqui ele vai aparecer as cargas. Aqui nós podemos renomear. Vou colocar aqui. Quartos. Vou colocar serviço. Tomada geral. Tomada serviço. Tomada cozinha. E chuveiro. Vou colocar 10 amperes para iluminação. Para o chuveiro, vou colocar 40 amperes. Tomada geral, vou colocar 25. Na verdade, tomada de serviço de cozinha, vou colocar 10. E agora eu vou lançar os conduítes. Lembrando que você precisa colocar o nível de detalhe no alto, tá? E nós vamos começar com a luminária, por ser mais fácil. Para isso, basta. O ideal é que antes de você começar, o ideal é que quando há essas pequenas diferenças, o ideal é que você alinhe. Então, eu vou na aba modificar, alinhar, vou alinhar
o eixo dessa luminária com esta luminária. Vamos dar seguimento. Então, com o botão, vou selecionar a caixa ortogonal. Com o botão direito em cima desse conector, vou desenhar conduíte. E ligar um conduíte ao outro. Da mesma forma, ligarei com o da sala. Da sala, ligarei com o da cozinha. Este traçado dos conduítes, eu vou seguir o projeto que me foi enviado. Pronto, agora eu vou ligar cômodo por cômodo a cada uma dessas caixas. Vou selecionar a bandeja superior. Neste caso, eu vou ligar pela lateral. Como a janela ela está acima e essas duas tomadas são baixas, não teremos problema de compatibilização com a janela. Como eu escolhi a superior, vou escolher novamente a superior. Farei os outros quartos. Vou colocar aqui para o lado só para não confundir a tomada com o conduíte. Nesse caso, teremos que ligar a lateral, pois a parte superior já está ocupada.
Nesse caso daqui, eu vou ter que ligar pela lateral. Agora eu vou para o corte para poder dar continuidade a essa ligação. Eu vou ligar fora para a fim de ter a curva. Essa curva eu vou substituir por uma menor. Agora vou alinhar e conectar uma outra. Agora sim, ela está ocupando a abertura da porta. Então eu vou com o teclado, com a seta do teclado, vou colocar para o lado até o limite. E esta vou corrigir. Dessa forma, irei fazer todas as ligações que não tiver espaço para uma curva. Agora, como esse circuito do banheiro é separado, eu vou posicionar os conduítes separadamente também. Vou ligar direto ao quadro. Neste caso, como eu não tenho muito espaço para a curva configurada, então eu vou em Conduit, não vou selecionar, vou selecionar este padrão, Conduit padrão, e vou posicionar no meu conduit. Para ligar, com o comando alinhar, vou alinhar um conduit ao outro e posteriormente vou conectar. Vou alinhar também este item, já que ele não está conectando. Então, aqui está o conduit. Vou selecionar este corte para verificar se está correto. Aqui, ó, porque um está embaixo, o outro está em cima. Então, o que eu vou fazer? Vou deletar essa ligação e vou desenhar o conduit a partir da parte superior. Pronto, agora sim, meu conduit está conectado. Agora eu vou ligar. Faltou essa tomada. Agora, para finalizar, vou ligar ao quadro. Então, vou ligar, pegando o circuito da cozinha, daqui até o quadro. Vou ligar este até o quadro, este circuito até o quadro e o chuveiro diretamente ao quadro também. Vou começar. É sempre mais fácil sair do ponto mais alto para o mais baixo.
Pronto. Para finalizar, vou posicionar a campainha. Para isso, nós vamos em Sistemas, Dispositivo de iluminação. Vocês vão procurar pulsor para a campainha. Elevação de 1,20, ele vai ficar na área externa. Antes de posicionar, com a barra de espaço do seu teclado, clica para posicioná-lo na posição correta. Vou colocar. E agora eu vou posicionar a cigarra em luminária. Vocês vão procurar campainhas do tipo cigarra. Vou posicioná-la em qualquer lugar, porém, eu vou alinhar esse eixo, tá vendo? Que é a saída com essa entrada. Com o eixo. Vou alinhar novamente, modificar, alinhar. E estão alinhados. Agora, vou vincular uma à outra. Para isso, vou clicar na cigarra, clicar em interruptor, selecionar a chave e selecionar o pulsador. Agora, vou fazer essa ligação pelo corte, que fica mais fácil. Dessa cigarra, do eixo dela, vou selecionar, desenhar conduíte, e eu vou ultrapassar. Vou selecionar a região do meu corte e vou aumentar, para poder exagerar. Essa caixa, eu não preciso dela. Desenhar conduíte. Vou exagerar. Até mais ou menos onde é que está essa caixa. Vou selecionar essa curva, que essa curva está muito longa. E vou colocar para uma menor. Vou modificar, alinhar. Vou alinhar com a minha caixa. Se eu conectar, a conexão vai dar erro, porque essa família, ela é uma família diferente da família que a gente está trabalhando. E agora eu vou alinhar este conduíte com este eixo. Ele não deixou. Eu vou alinhar por fora, para poder dar mais espaço para essa curva. Agora sim, com minha barra de espaço, eu vou deletar esse elemento, porque é ele que não está permitindo que eu consiga fazer essa ligação. E agora eu vou ligar. Pronto. E aqui está a ligação da minha cigarra. E agora a ligação da tomada com a cigarra. Vou deletar esse corte para não me atrapalhar. E vou criar um novo corte. Da mesma forma, farei com a tomada, porém eu vou exagerar para poder conseguir colocar essa curva longa e substituir pela curva menor. Vou alinhar. E vou ultrapassar. Assim eu vou poder, como não está, né, conectando, então eu vou alinhar. Agora sim. Tenho aqui a minha ligação. Para ter certeza de que está correto, eu vou selecionar ambas as caixas e vou selecionar aqui em cima caixa de seleção. E agora eu vou verificar se está tudo conectado.
Essa é a cigarra, ela está conectada ao pulsador. E a cigarra está conectada à tomada. E assim nós terminamos o nosso apartamento tipo. Para obter mais informações sobre os comandos e recursos apresentados, consulte a base de conhecimento com artigos disponíveis e o canal do YouTube www.youtube.com/autodeskbuildingsolution e a plataforma help.autodesk.com/view/rvt/2023 relacionados à elétrica. Eu sou Laís Farias, participei do desenvolvimento do objeto de aprendizagem, vídeo, dataset e descrição, LinkedIn Laís Farias, Instagram núcleo.bim. A autoria do projeto do Construa Brasil MDIC, sob a coordenação da professora doutora Regina Ruschel, Recepet Unicamp.